Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elizabeth Gravina. Se gosta do conteúdo, deixe um like e, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigada. Nossa leitura hoje é Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulos 16 e 17. Race examinou cuidadosamente a planta do navio. Fenthorpe, Tim Allerton, a Sra. Allerton, em seguida um camarote vazio e os Doyle. A seguir, quem está ao lado do Sr. Doyle? A velha americana. Se alguém ouviu alguma coisa, deve ter sido ela. Vamos mandar chamá-la. A senhorita Van Schuller entrou mais pálida do que nunca. Os olhos brilhavam de irritação. Poirot levantou-se. Desculpe o incômodo, senhorita Van Schuller. Por favor, sente-se. Não gosto de envolver meu nome nessa história. Acho um abuso. Não quero ter a menor relação com este incidente desagradável. Entendo. Por isso mesmo disse o Sr. Poirot que devíamos ouvi-la logo para não precisarmos incomodá-la mais tarde. A senhorita Van Schuller olhou com um pouco mais de simpatia para a Grace. Agradeço a compreensão. Não estou acostumada com estas coisas. Por isso mesmo queremos desembaraçá-la o mais rápido possível. A que horas a senhorita se recolheu? Às 10 horas, como de costume. Ontem à noite, um pouco mais do que isso, porque minha prima Cornélia Robson infelizmente me atrasou. Très bien, mademoiselle. Ouviu alguma coisa depois que se deitou? Tenho um sono muito leve, disse ela como por acaso. Ah, merveille! Estamos com sorte. Fui acordada pela voz vulgar e estridente da criada francesa da Sra. Doyle, que insistia em berrar. Bonne nuit, madame. E depois? Adormeci novamente. Acordei pensando que houvesse alguém no meu camarote, mas logo percebi que era uma pessoa no camarote ao lado. No camarote da Sra. Doyle? Sim. Depois ouvi um barulho como se tivessem atirado algo na água. Que horas deviam ser? Precisamente a 1h10. Tem certeza? Absoluta. Olhei o relógio ao lado da cama. Não ouvi um tiro? Não. Mas talvez tivesse sido acordada pelo tiro. A senhorita Van Schuller refletiu sobre esta possibilidade. Talvez, admitiu ela a contragosto. Não tem ideia de que objeto caiu na água? Tenho. Aliás, sei perfeitamente o que foi. Sabe? Perguntou o coronel Race espantado. É claro, não gostei de ouvir passos no camarote ao lado, de maneira que fui até a porta. A senhorita Altbourne estava debruçada sobre a amurada. Ela tinha acabado de jogar algo na água. A senhorita Altbourne? Repetiu o coronel surpreso. Sim, tem certeza de que era ela? Eu a vi. E ela a viu? Não creio. Poirot inclinou-se. E como ela lhe pareceu? Estava sob forte tensão emocional. Race e Poirot se entreolharam. Então? Perguntou Race. Ela deu a volta pela popa e eu voltei para a cama. Bateram na porta e o gerente entrou carregando um embrulho ensopado de água. Aqui está, coronel. Race espantou o embrulho. Desembrulhou cuidadosamente, dobra por dobra, o veludo molhado, até chegar a um lenço manchado de rosa. Dentro do lenço, uma pistola de cabo de madrepérola. Race olhou para Poirot triunfante. Está vendo? Eu tinha razão. Foi jogado na água, disse Race com a pistola na mão. É a mesma arma que o senhor viu no Hotel Catarata aquela noite? Sim, disse Poirot, depois de examinar atentamente a arma. Aqui está a inscrição. J.B. Trata-se de um artigo de luxo muito feminino, mas não obstante arma mortal. Calibre 22, murmurou Race. 2 tiros disparados, não tem dúvida. A senhorita Van Schuller tossiu impaciente. E minha estola? Perguntou. É a sua estola? Sim, esta é a minha estola de veludo. Sua? Perguntou novamente Race, dobrando a peça. Claro que é, disse ela furiosa. Perdi-a ontem à noite e
e andei perguntando se não a tinham visto. Poirot confirmou com a cabeça o que a senhorita Van Schuller havia dito. Quando viu a Stola pela última vez? Estava com ela no salão ontem à noite. Quando chegou a hora de me deitar, ela tinha desaparecido. Sabe para que foi usada? Perguntou Grace, mostrando com o dedo uma queimadura e diversos buracos. O assassino embrulhou a arma no veludo para abafar o som do tiro. Que impertinência! Gritou a senhorita Van Schuller, enrubescendo de indignação. A senhorita conhecia a senhora Doyle? Não. Mas já tinha ouvido falar nela? Claro que sim. Havia algum relacionamento entre as famílias? Como um relacionamento, Coronel Race? Como família, somos muito exclusivos. Minha querida mãe nunca pensaria em se dar com gente como os Harts que, apesar de possuírem dinheiro, socialmente eram sem maior significação. É tudo, senhorita Van Schuller. Não tenho mais o que dizer. Linnet Ridgway foi criada na Inglaterra e eu a vi pela primeira vez quando entramos neste navio. Levantou-se. Poirot abriu a porta para que ela saísse. Os dois homens se entreolharam. É o que ela disse, comentou Grace, e não voltará atrás. Sei lá, mas eu estou espantado com Rosalie Outbourne. Poirot sacudiu a cabeça perplexo. De repente, deu um soco na mesa. Não faz sentido, gritou o detetive. Não dá não. Não dá não. Não faz sentido? O que quer dizer com isso? Que até certo ponto tudo ia bem. Alguém queria matar Linnet Doyle. Ouviu a conversa no salão ontem à noite, pegou a pistola de Jacqueline e deu um tiro na senhora Doyle. E escreveu um J na parede. Está claro, não está? Tudo aponta para Jacqueline de Belfort. Mas aí, o que faz o assassino? Deixa a arma de Jacqueline, a maldita pistola, num lugar possível de ser encontrada? Não. Ele ou ela, não sei, atira a pistola na água. Por quê, meu amigo? É estranho, concordou Grace. É mais do que estranho. É impossível. Não é não, pois aconteceu. Não foi isto que eu quis dizer. Estou me referindo à absurda sequência de acontecimentos. Há algo de errado. Capítulo 17. O coronel Race olhou curioso para Poirot. Respeitava a inteligência do detetive e tinha razões para isso. Mas naquele momento não compreendia o raciocínio de Poirot. Que faremos a seguir? Interrogamos a senhora Outbourne? Sim, talvez nos traga algum esclarecimento. Rosalie Outbourne entrou bastante contrariada. Não parecia nervosa ou assustada, simplesmente emburrada. Bem, perguntou ela, o que há? Race resolveu dirigir um interrogatório. Estamos investigando a morte da senhora Doyle. Rosalie meneou a cabeça. O que fez ontem à noite? Rosalie pensou um instante. Mamãe e eu fomos deitar cedo, antes das 11. Não ouvimos coisa alguma, a não ser uns barulhos nos camarotes do Dr. Bessner. Ele falava com alguém. Só vinha saber o que era hoje de manhã. Não ouviu um tiro? Não. Saiu do camarote por acaso depois das 11? Não. Tem certeza? Rosalie olhou para Grace. Como assim? Claro que tenho certeza. Por acaso não foi até a murada do navio para jogar alguma coisa na água? Ela enrubesceu. Existe alguma lei proibindo? Claro que não. Então jogou alguma coisa fora? Não, não saí do camarote. E se por acaso alguém a tivesse visto? Quem disse que me viu? A senhorita Van Schuller. A senhorita Van Schuller? Repetiu ela, surpresa. Sim, ela disse que viu do seu camarote quando a senhorita tirou um objeto na água. É mentira, disse ela com firmeza. A que horas seria isso? Perguntou Rosalie, como se tivesse tido uma ideia. À 1h10, mademoiselle, respondeu Poirot. Que mais ela viu? Perguntou Rosalie, balançando a cabeça. Poirot inclinou-se curioso enquanto coçava o queixo. Ela não viu, senhorita. Ela ouviu. O quê? Alguém andando no camarote da senhora Doyle. Entendo, murmurou Rosalie pálida.
A senhorita ainda insiste que não jogou coisa alguma na água? Por que eu iria jogar alguma coisa na água no meio da noite? Por qualquer razão. Pode ser até por um motivo pueril. Pueril? Repetiu ela aflita. Foi o que eu disse, pois o que jogaram na água ontem à noite não foi tão pueril assim. Grace mostrou o embrulho de veludo e o seu conteúdo. Foi com isto que a mataram? Perguntou Rosalie Aldeborn, encolhendo-se. Sim, mademoiselle. E vocês pensam que fui eu? Que estupidez! Por que eu iria matar Lynette Doyle? Mal a conhecia. Deu uma risada e acrescentou com desprezo. Que palhaçada! Lembre-se, senhorita Aldeborn, disse Grace, que a senhorita Van Schuller está disposta a jurar que a viu no tombadilho ontem à noite. Aquela maluca já deve estar cega há muitos anos. Posso ir? Grace concordou e Rosalie retirou-se. Aí está, disse Grace acendendo um cigarro, uma grande contradição. Em qual das duas devemos acreditar? Tenho a impressão de que nenhuma das duas está dizendo a verdade. O pior do nosso trabalho, disse Grace, é que as pessoas não dizem toda a verdade pelas razões mais infantis. Que devemos fazer agora? Continuar a interrogar os passageiros? Sim, acima de tudo devemos agir com ordem e método. Grace concordou. A senhora Aldeborn, vestida num cafetã colorido, foi a próxima entrevistada. Ela corroborou o testemunho da filha, repetindo que tinham se recolhido às 11 horas. Não ouviu barulho algum durante a noite. Não poderia garantir se Rosalie saiu ou não do camarote durante a noite. Um crime passional, exclamou ela, pronta a discorrer sobre a sexualidade da mulher moderna. Um instinto primitivo de matar, tão ligado ao instinto sexual. A garota Jacqueline, que é de sangue latino, obedeceu aos instintos mais primitivos e armada de uma pistola. Mas não foi Jacqueline de Belfort quem matou a senhora Doyle. Temos certeza, explicou Poirot. Então foi o marido, concluiu a senhora Aldeborn indômita. O desejo de sangue e de sexo, um crime sexual tão comum nos nossos dias. O Sr. Doyle foi ferido na perna, o osso está fraturado e não podia mexer-se, disse o coronel Brace. Inclusive passou a noite com o Dr. Bessner. A Sra. Aldeborn pareceu desapontada. Tentou encontrar outra solução. Ora, que estupidez! Disse finalmente. Deve ter sido a senhorita Bowers. A senhorita Bowers? Sim, naturalmente. É psicologicamente óbvio. Repressão. A virgem reprimida, enlouquecida pelo casal. 2 jovens em lua de mel. É claro que foi ela. É típico comportamento de uma solteirona sem atrativos sexuais, severa, rígida. No meu livro, A Virgem Árida, eu descrevi... A senhora nos foi muito útil, senhora Aldeborn, interrompeu o coronel. Precisamos continuar com nosso inquérito e agradecemos muito sua colaboração. Acompanhando-o até a porta, o pobre coronel voltou enxugando o suor do rosto. Que mulher! Ufa! Por que não a mataram tão bem? Talvez ainda o façam, sugeriu Poirot. Não seria sem motivo? Que mais falta? Vamos chamar Pennington por último. Antes temos Richet Ferguson. O Sr. Richet parecia bastante agitado. Que horror! Que infâmia! Uma mulher tão jovem, tão bela, que crime monstruoso! Exclamou, gesticulando muito. Suas respostas foram precisas. Deitou-se cedo, bem cedo, isto é, logo após o jantar. Leu um pouco um trabalho muito interessante recém-publicado, Par historique de Forschung, sobre o barro pintado nas colinas anatólicas. Apagou a luz antes das 11. Não ouviu tiro nem barulho de garrafas espocando. No meio da noite teve a impressão de ouvir um barulho de algo sendo jogado na água. Seu camarote é no convés inferior do lado do porto? Sim, é. Eu ouvi o barulho de alguma coisa pesada caindo na água. Sabe mais ou menos que horas seriam? O Sr. Richet ficou pensativo. Umas 2 ou 3 horas depois que eu apaguei a luz. Talvez 2 horas da manhã. Poderia ter sido a 1h10? Talvez. Ah, que crime terrível, desumano. Uma mulher tão interessante. O Sr. Richet retirou-se ainda gesticulando. Grace olhou para Poirot. Este levantou as sobrancelhas e sacudiu os ombros.
Passaram a interrogar Ferguson, que não estava disposto a ajudá-los. Que grande festival! Comentou ele, espalhando-se na cadeira. Qual é o caso? O mundo está cheio de mulheres vazias e supérfluas. Pode nos dizer o que fez ontem à noite? Perguntou Grace friamente. Não sei por que me perguntam, mas vou contar. Fiz uma horinha depois do jantar e em seguida fui para a terra com a senhorita Robinson. Ela voltou mais cedo e eu fiquei dando uma espiada por lá. Voltei e fui deitar mais ou menos à meia-noite. Seu camarote é no convés inferior do lado oposto do porto? É, estou cercado de pobres como eu e pelos marinheiros. Por acaso ouvi um tiro ou um barulho, como se estivessem abrindo uma garrafa de champanha? Creio que sim, mas não me lembro da hora. Foi antes de adormecer. Houve muita agitação, gente andando, correndo pelo convés superior. Deve ter sido o tiro disparado pela senhorita de Belfort. Não ouviu outro? Ferguson sacudiu a cabeça. Nenhum barulho na água? Sim, creio que sim, mas havia tanta agitação lá em cima que não tenho certeza. Saiu do camarote durante a noite? Não, não saí. Infelizmente não participei da boa ação. Vamos, Ferguson, não se comporte como uma criança. Por que não devo dizer o que penso? Disse Ferguson irritado. Eu acredito na violência. E a pratica também? Perguntou Poirot. Ou não? Poirot inclinou-se para a frente. Foi Fleetwood, não foi? Quem lhe disse que Lynette Doyle era uma das mulheres mais ricas da Inglaterra? Perguntou o detetive. Ferguson pulou da cadeira. É assim que você trabalha? Perguntou o rapaz furioso. Acusa um pobre diabo que não pode se defender ou mesmo contratar um advogado? Ouça bem, se tentar jogar a culpa em Fleetwood, vai ter que se entender comigo. E quem é você? Perguntou Poirot suavemente. Ferguson enrubesceu. Sou amigo dos meus amigos, balbuciou nervoso. É só, Sr. Ferguson, disse Grace. Assim que o rapaz se retirou, acrescentou. Jovem simpático, não? Não é o homem que você está procurando? Perguntou Poirot. Não creio. A informação foi bastante precisa. Bem, precisamos falar com Peniton.